Nessa apresentação, vocês vão ver o hardware básico do Arduino para iniciarmos nossos estudos à distância. Vamos ver aqui, primeiramente, um breve histórico, como surgiu o Arduino, e depois as principais características técnicas dele. O Arduino é um dispositivo relativamente antigo. Ele surgiu na Itália em 2005 e o objetivo inicial dele era ter um projeto de baixo custo para se trabalhar microcontroladores numa faculdade na Itália. Basicamente, o Arduino é uma placa composta de um microcontrolador da Atmel, da família AVR, um microcontrolador de 8 bits, com componentes complementares para facilitar a programação e a incorporação de outros circuitos. O que é interessante no Arduino é a forma padrão com que ele tem dos seus conectores, que facilita eu integrar outras interfaces, chamadas como shields. São placas também de circuito impresso montadas com uma variedade de interfaces. O Arduino utiliza vários tipos de microcontroladores da família AVR da Atmel, entre eles o ATmega 8, ATmega 168, ATmega 328, 126 e 2560. O mais comum é o ATmega 328, que é utilizado no Arduino Uno. Além do microcontrolador, essa placa tem uma interface USB, um regulador de 5 volts e um cristal 16 MHz. Além disso, o microcontrolador ele já tem pré-programado um bootloader. Que significa isso? É um programa residente, um firmware, que já facilita a gravação de outros programas em sua memória flash interna. Aqui tem a foto de alguns Arduinos oficiais. O Arduino Uno, que é o mais comum, vamos dizer que é o Fusquinha dos Arduinos. Tem o do LM9, o Leonardo, o Mega 2560, o Nano, e tem também o nosso representante brasileiro aqui, ó, o Severino. Ele é um Arduino oficial, só que ele está em desuso porque ele utiliza interface serial para comunicação com o PC, né? E como a interface serial ela está totalmente em desuso, é difícil encontrar comercialmente este Arduino. Vamos falar um pouco mais sobre o Arduino Uno, que é o que vamos utilizar nas nossas aulas. Ele utiliza o ATmega 328, ele tem 14 entradas e saídas digitais, que são numeradas de 0 a 13, como se pode ver aí na figura acima. E tem 6 entradas analógicas, nomeadas de A0 a A5, que estão aí abaixo na figura. Além disso, alguns pinos têm funções especiais. Por exemplo, os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11, eles podem ser usados como saída PWM, Pulse Width Modulation. Na realidade, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais profundamente mais para frente, tá? Então, a gente vai deixar esse assunto um pouco mais para frente. Assim como a comunicação serial e a interrupção. As entradas analógicas, elas possuem resolução de 10 bits. Isso significa o quê? Que uma entrada analógica, um sinal de tensão, ele é transformado no número binário de 10 dígitos. Ou seja, uma tensão de 5 volts, ela pode representar, então, os 10 bits em 1, que dará um valor numérico de 1023. 2,5 volts seria a metade desse valor, que seria 512. E assim por diante, proporcionalmente assim por diante. Essas entradas analógicas, então, pegam um nível de tensão
e transforma ele num valor, num número binário. Aqui temos a pinagem do Arduino, a pinagem completa, com o nome dos pinos, para que eles servem e aonde eles são conectados. E aqui tem os primeiros passos para você utilizar o Arduino no PC. Nós vamos utilizar, vamos testar o Arduino numa plataforma virtual. Mas para quem quiser já ir testando o Arduino em loco, pode utilizar esses passos para conectar o Arduino no seu computador e ir fazendo concomitantemente no ambiente virtual e no ambiente real. Então, quais são os passos que você tem que seguir? Primeiro você instala a ideia do Arduino. Você baixa lá o programa do Arduino em www.arduino.cc. Depois você tem que instalar o driver do Arduino. Se o Arduino não for oficial, você necessariamente vai ter que instalar o driver externo, ok? Isso vai depender, então, de você procurar na página do representante ou na página do fabricante o driver e instalar isso no computador. Em uma aula específica, nós podemos fazer isso juntos para quem quiser utilizar o Arduino em modo real no seu computador. Depois de instalado o driver, aí tem que selecionar a placa, no caso o Arduino Uno, e a porta que esse driver estará conectado ao Arduino. Abrindo a ideia do Arduino, vocês vão encontrar no canto superior esquerdo 5 ícones. A função deles o primeiro é verificar o programa, na realidade ele vai compilar o programa e ver se tem algum erro de sintaxe. O próximo, ele vai carregar o programa já compilado na placa do Arduino, vai gravar o programa no Arduino. O próximo é para você começar um novo programa no Arduino. E o próximo, você vai abrir o programa, abrir o que é chamado disquete, um programa já pronto, e o próximo vai salvar o programa. Na próxima apresentação, a gente começa a ver então a parte de software do Arduino.